Vamos agora, meus amigos, para o segundo retângulo, livro Missionários da Luz, capítulo 4, de nome Vampirismo. Vampirismo. Este livro, como os demais, foram psicografados pelo nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Neste livro, Missionários da Luz, nós temos outro mentor. Agora é o mentor Alexandre, que orienta o André Luiz, e neste capítulo, André Luiz e Alexandre se encontram no centro espírita, observando a contraparte, o mundo astral daquele centro espírita, em nossa dimensão física. E André Luiz narra em que o mentor Alexandre, ele explica que alguns hábitos, comportamentos desequilibrados, hábitos nocivos, venenosos, criam condição parasitária. O que significa isso? Que já é o assunto desse capítulo 4 do livro Missionários da Luz. Condição parasitária é uma forma de vampirismo, porque você vive uma paralisia, pode ser emocional, uma paralisia de natureza física. Então, qualquer forma de você roubar a energia alheia, que você é um peso emocional para alguém, em que você impõe condições sem nenhuma compreensão do toque do Cristo, você se ajusta, segundo o mentor Alexandre, você se ajusta mentalmente à condição de vampiro. E segundo o mentor Alexandre, nesse capítulo 4, ele esclarece que vampirismo e vampiro são condições características em que você está simplesmente roubando, você está prejudicando a vida alheia. Você, sem nenhuma justificativa, você é um peso para alguém. Então, o vampirismo ganha outro contorno. Tem nada a ver com os filmes em que sai lá uma entidade querendo sangue, nada disso. Existe até um fundo de verdade em função disso. Paulo, tu que levantou a mão, fica à vontade, Paulo. Oi, Carmério. Só pois não? Um complemento aqui. Quando se fala em desobsessão, em obsessão, né, existe uma sutil diferença entre vampirismo, um espírito desencarnado ser chamado de vampiro ou ser chamado de encosto. Encosto é aquele espírito que se coloca ali do teu lado, sem maldade, e quando sabe que está te prejudicando por roubar essas energias, como você falou, ele se afasta e segue o caminho dele. Agora o vampiro não, ele age com dolo. Perfeito. Ele sabe que está tirando as energias, né? E continua, ele não quer nem saber. Perfeito, muito bem colocado. Porque o importante, segundo esse capítulo, o vampiro, para ele atuar, que é um obsessor, e esse obsessor, ele já tem seu corpo espiritual deformidades, que podem ali representar uma forma de lobo, por isso que vem da licantropia, ou uma forma animalística, exótica, que aí vem da zoantropia. Essas formas distorcidas da forma humana, elas representam a característica do vampiro no mundo astral. Só que esses espíritos, eles atuam em nossa mente para que eles possam se prolongar com as sensações do mundo físico. Se este vampiro, que é um espírito que desencarnou, ele se tornou vampiro porque ele está obsidiando, ele está roubando a energia do obsidiado. Se ele, na última encarnação, esse vampiro, ele se alcoolizou, ele vai ficar próximo daqueles que se alcoolizam, de forma, não digo álcool no sentido do indivíduo se alcoolizar mesmo, todos os dias. Não é aquela situação atípica que você, no final de semana, toma uma bebida de forma social. Isso é outro caso que não tem nada a ver com vampirismo. Então, o vampiro, ele se aproxima do obsidiado, autorizado por este. Porque o obsidiado, o vampirizado, isto é, aquele que está sendo objeto de um roubo de vibrações psíquicas, ele que autoriza. O vampiro jamais, o obsessor jamais vai se acoplar ao perispírito de obsidiado sem autorização do obsidiado. Então, a decisão sempre é nossa. A decisão sempre é nossa. Em função disso, segundo o mentor Alexandre,
essa condição parasitária, que é o assunto que nós estamos estudando no capítulo 4 do livro Missionários da Luz, essa condição parasitária, ela representa também vibrações, porque o vampirizado e o vampiro, isto é, o ativo e o passivo dessa relação vibratória, nociva, venenosa, eles impregnam os seus perispíritos com micro-organismos, como as larvas astrais, que têm vibrações animalizadas, como bactérias, micro-organismos, que nascem, tudo isso no mundo astral, nascem do nosso perispírito. Se eu estou vibrando ódio, é claro que, ao vibrar o ódio, eu estou criando formas, pensamentos deformadas. E, por sua vez, essas formas, pensamentos, elas ganham vida própria e alimentam a minha ira, alimentam o meu ciúme, alimentam o meu desequilíbrio. Por isso que Jesus, conhecendo os vossos deuses, a nossa condição de futuro deuses, e que Jesus sabia que nós temos um corpo astral, um perispírito, Jesus orientou para que possamos censar essas enfermidades mentais, essas vibrações negativas no nosso perispírito, no nosso psiquismo. Jesus orientou: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isto é, a chave da vida é a renúncia. Negar a si mesmo, negar o arrastamento que inquieta a minha alma, negar as tendências que podem gerar novas prisões emocionais que me vinculam ao meu passado de crime. Então, Jesus diz: meu filho, negue esta condição parasitária em que você vive limites evolutivos, avance para a porta estreita, supere a porta larga, porque ela é perigosa. A porta estreita é a iniciação espiritual, porque ela é estreita no sentido de que você passa a ser um indivíduo, você passa a ser um senhor de si. Ninguém vai operar em sua mente o que você vai fazer, o que deva fazer. Você se curva para o sagrado, mas para isso a porta estreita vai exigir de você uma individualidade rumo à evolução. E eu vou pedir para o Paulo ler uma questão para que possamos fundamentar esse estudo do André Luiz, condição parasitária, do capítulo 4 do livro Missionários da Luz, porque esses temas, vampirismos, criam naturalmente muitos mitos, e as pessoas já até imaginam: mas aquele feiticeiro, aquele trabalho, aquela macumba pode me atingir? Só vai me atingir tais vibrações nocivas se eu permitir. Mas não é o trabalho em si, não é aquela palavra que vão dizer no meu mundo mental. É a minha mente que vai autorizar, é meu pensamento que vai autorizar, é a sintonia. Então, não é o trabalho da encruza, não é aquele material, aquele talismã que está magnetizado, que se eu tocar, eu terei ali um mal olhado, uma vibração desagradável. Não é isso, porque a nossa fé é raciocinada. E ela tem fundamento na questão 553, em que Allan Kardec, ao perguntar, e o mundo superior responde, que o espírito infeliz, ele só consegue penetrar no nosso mundo mental pelo pensamento. É pelo pensamento. Não é pelo talismã, feitiçaria. Não, é pelo pensamento. Se é pelo pensamento, pela vontade, eu posso tornar meu pensamento superior, com uma frequência acima. Eu posso me equilibrar através da oração, da caridade, das virtudes. Então, Paulo, tu pode ler aqui a questão 553 para podermos fundamentar esse assunto, por gentileza? 553, do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Pulando 230, direto para 553. Essa é. Direto, por favor. Poder oculto, talismã e feiticeiros. Capítulo 9, parte 2ª, título: Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos?
o efeito de torná-la ridículas, se são de boa fé. Caso contrário, são tratantes que exercem castigo, que merecem castigo. Todas as formas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos apenas pelos pensamentos e não pelas coisas materiais. E esse apenas aqui é grande, hein? Apenas pelo pensamento. E como isso é grande, né, Carmen? Perfeito, perfeito. Então, meus amigos, muito agradecido pela leitura, Paulo. Então, perceba que a nossa fé, a fé espírita, é uma fé raciocinada. E com isso nós superamos alguns mitos, alguns pensamentos populares, senso comum, que imaginam que um talismã, uma peça, pode levar a gente à ruína, ao desequilíbrio mental. E fica claro na questão 553 que é apenas pelo pensamento, não tem nada a ver com questões materiais. Por que é pelo pensamento? Que eu vou permitir esta sintonia infeliz, como eu posso permitir uma sintonia superior. Quando eu busco heroicamente uma vida de resistência no caminho do bem com Cristo, eu estou elevando o meu pensamento e o meu pensamento alcança uma frequência de equilíbrio, de harmonia. Então, não haverá nenhum talismã, nenhuma magia que vai me atingir, porque eu estou escolhendo o caminho do bem. Agora, se porventura eu vivo uma vida sombria, eu estou sempre desequilibrado, não me esforço, não procuro uma harmonização, é natural que o meu pensamento esteja numa situação de baixo teor, uma situação inferior. E, naturalmente, um espírito infeliz, um vampiro, um obsessor, eles vão se aproximar e vão acoplar suas ideias e vão começar a manobrar a minha mente. E um detalhe, não somente manobrar, mas eles vão sugestionar, cogitar ideias, eles vão cogitar possibilidades de você ter algumas ideias, concepções perigosas, nocivas para a sua vida. E com isso você pode viver uma espécie de obsessão chamada fascinação, em que a tua razão fica comprometida. Então, meus amigos, essa condição parasitária é a condição do vampiro, do obsessor. Ele se acopla numa mente, ele se aproxima com o seu perispírito na condição de obsessor, de vampiro, para o vampirizado obsidiado. E ali ele está roubando energias psíquicas, ele está roubando energia daquele perispírito, e diante disso, nesse prolongamento, pode existir o fenômeno chamado simbiose, em que ambos estão associados com os mesmos pensamentos. Ou pode existir um outro fenômeno muito conhecido chamado ovoide, em que esse parasita espiritual ele vai perdendo a forma perispiritual e ganha a forma de ovo, e fica acoplado naquele perispírito. E infelizmente, é uma situação mais avançada de obsessão, que para que este ovoide, que é um espírito que se conservou numa monideia, numa mentalidade venenosa, imperfeita, ele só consegue refazer seu caminho através da reencarnação, em que ele precisa voltar à vida humana para que essa vida humana dê a forma humana para esse ovoide. Eis aí a bela missão da maternidade. Não somente o filho que virá, mas você está dando a forma humana para um espírito deformado na condição de ovoide. Enfim, por isso que é importante, meus amigos, entendermos que a vida tem um valor. A vida faz um grande sentido. E, como diz uma parábola do Senhor Jesus, a parábola do verdadeiro sábio, em que o Mestre Jesus fala a respeito que um homem prudente,
ele constrói sua casa sobre a rocha. Rocha esta que é o Evangelho, que é a vida e luz. Virão os ventos, as chuvas, e esta casa não cairá, porque o seu alicerce é a rocha, ela foi construída sobre a rocha. Agora, se a minha casa mental ela for construída em pensamentos frágeis, em mentalidades, concepções fúteis, insignificantes, eu estou construindo a minha casa mental sobre areia, uma base muito frágil, movediça, em que virão os ventos, virão as chuvas e essa casa vai cair. Então, Jesus, conhecendo o poder da nossa mente, ele está nos convidando. Construa, edifica a sua mente, a sua casa mental sobre a rocha do Evangelho.